Olá, amigos. Vamos iniciar mais uma gravação de vídeos falando um pouco da experiência vivida em Angola. Dessa vez vai ser um vídeo diferente, um vídeo onde eu não vou falar do Chitotolo, não vou falar do Catoca, do Zamba, vou falar de experiência, sim, mas experiência pessoal, né? Estou trazendo um amigo de longa data, já temos aí mais de 30 anos de amizade aqui em Angola. Na verdade, esse amigo foi o primeiro angolano que eu conheci fora do ambiente de trabalho, e essa amizade perdura até hoje. E nós vamos conversar um pouco sobre as nossas experiências, né? As nossas vivências, como é que foi essa relação de tanto tempo. E vocês vão conhecer coisas bastante interessantes dessa amizade. E eu vou intercalar conversas desse tipo ao longo dos vídeos que vem fazendo, nesse momento, fazendo o Chitotolo. E, em determinado momento, eu vou colocar vídeos como esse para poder vocês conhecerem também um outro lado, né? Não o lado profissional, mas o lado pessoal. Meu convidado de hoje chama-se Jerônimo Belo. Para aqueles que conhecem, não tem problema nenhum de saber quem é, mas ele é mais conhecido aqui na Terra como GG. E é assim que eu vou tratá-lo ao longo da nossa conversa, que o GG é muito famoso, é uma das pessoas que mais conhece, na minha opinião, jazz e principalmente música brasileira. É impressionante a cultura que o GG tem sobre música brasileira, em especial a bossa nova e particularmente o Antônio Carlos Jobim, mas isso nós vamos falar ao longo da nossa conversa. Eu vou pedir ao GG para se apresentar, para que vocês conheçam um pouco ele, e depois nós iniciamos a nossa conversa. GG, diga aí quem é o Jerônimo Belo. O Jerônimo Belo é um caluanda, é um luandense, um angolano com 73 anos, que tem vivido a sua vida quase sempre em Luanda, raramente se ausenta de Luanda para ir para outros pontos de Angola, ou quando vai é sempre em viagens curtas. Toda essa vida de 73 anos, como disse, vivida em Luanda, tem sido grande parte dela associada à música. Toquei, quando sai dos calções para as primeiras blue jeans, guitarra, aqueles agrupamentos que havia que imitavam a música pop anglo-saxónica, e depois deixei de tocar e passei a interessar-me também por organização de concertos, organização de eventos culturais. Mas realmente deixei de tocar, não deixei. Vou tocando o meu violãozinho quando chego tarde a casa e preciso de me desculpar. Então, o GG é uma pessoa da música e essa nossa conversa não vai abordar aspectos profissionais extramusicais, penso eu, mas já agora o GG trabalhou na Universidade de Agostinho Neto muitos anos, como bibliotecário, a minha formação de base, daí também uma coisa que é herdada da casa familiar, a paixão dos livros, a paixão dos jornais, o gosto pela leitura. O GG é bibliotecário e documentalista, muitos anos na Universidade de Agostinho Neto, fez aqueles degraus todos, começar como ajudante e terminar diretor. E quando digo diretor dos serviços de documentação e informação da universidade, um cargo, enfim, que ocupei durante alguns anos com muito orgulho, e depois mudei-me da universidade para a Comissão Europeia, sempre ligado aos livros, aos documentos, às bibliotecas e aos arquivos, mas aí com uma função extra que era também a função de adido cultural e adido de imprensa, que estão ao aspecto que não tinha na universidade. Portanto, completei esta paixão dos livros com a paixão dos jornais. Eu também tenho este amor, este gosto de escrever para os jornais, para partilhar o meu conhecimento e ler jornais e recortar jornais, etc. Na Comissão Europeia consegui reunir isso, tudo. Essa ligação às letras, aos livros, à documentação, à informação. E depois da Comissão Europeia, eu já vinha
paulatinamente a organizar concertos, mas depois disso comecei verdadeiramente a fazer da organização de concertos e de eventos culturais e da escrita nos jornais sobre música a principal razão, digamos, do meu cotidiano, em termos de atividade profissional ou de atividade, se quisermos, atividade lúdica, intelectual. Então, o Gegé é um homem que toca vários instrumentos. Tocou, de vez em quando canta, mal, canta, assim com aquela voz arrastada, como o Vinícius cantou, diz, é melhor dizer, não canto, digo, um apaixonado leitor de poesia, autor de meia dúzia de livros, sobretudo virados sempre para as questões da música, e nomeadamente da bossa nova e do jazz, e aqui estou eu, 73 anos, de bem com a vida, só estou arrependido daquilo que ainda não fiz, em termos de realização profissional, por exemplo, trazer cá o Miles Davis, se fosse vivo, mas não está já, então é isso que eu tenho feito, realizar concertos para democratizar o acesso ao jazz aos angolanos e mostrar o que acontece de melhor no mundo, quer do jazz, quer da música, quer da literatura. Isso é que tem sido basicamente a minha ocupação principal nos últimos anos, sobretudo agora que já deixei aquela função de ter que ir trabalhar todos os dias. Agora trabalho mais, mas trabalho em casa com a minha farda de trabalho, que é um belo calção de banho, uma camisola, um café ao lado, e aí estou eu, agarrado ao computador, aos livros, aos documentos, etc. Este é o Jerônimo Belo. Perfeito. É uma definição perfeita. Para quem conhece o GG, está tudo dito, não precisa dizer mais nada. Meu amigo, olha, eu comecei dizendo que você foi o primeiro angolano que eu conheci, que fiz amizade fora do ambiente de trabalho. E acho que cabe aqui explicar para as pessoas que estão nos assistindo como é que isso se deu, né? Que foi um momento assim, bastante interessante, mas ele só tem graça para você contando. Né? Então, eu peço a você que diga para eles, os ouvintes nossos, como é que foi? Como é que foi esse nosso encontro, nosso primeiro encontro? O meu interlocutor, engenheiro Naim Cardoso, que nessa altura trabalhava para uma empresa brasileira que fazia construção sobretudo grande construção, barragens, acho que sobretudo barragens, em Angola, e barragens e também pontes, mas mais barragens, grande construção civil de grande envergadura. Estava a viver numa espécie de um condomínio Vila do Gamec. Com outros brasileiros na Vila do Gamec, na altura, há 22 anos, 23 anos, nos arredores de Luanda, porque Luanda ainda não chegava assim ao Gamec facilmente. Vir a Gamec ainda demorava algum tempo e não havia muitas casas, nem muita gente. Agora é que Luanda está a afastar para sul. Esse meu amigo, Naim Cardoso, estava vivendo nesse condomínio, longe da família, que estava na altura no Brasil, e estava sozinho em casa. Nessa altura, eu colaborava com o Jornal de Angola, onde dirigia a secção cultural do jornal, que se chamava Vida e Cultura. Era um suplemento muito interessante, que tinha um aspecto, tinha uma secção que era a promoção de novos valores relativamente à escrita, novos jovens que gostariam de escrever e de publicar. Havia um concurso semanal, mandavam para o jornal 4 ou 5 ou 6 jovens, mandavam as suas crónicas, os seus trabalhos, as suas peças, e havia um júri, que eu era o presidente, porque era o responsável do suplemento Vida e Cultura, que avaliava essas obras, esses trabalhos. E quem apoiava essa iniciativa, porque isso depois dava direito a um prêmio, a uma viagem ao Brasil, enfim, um prêmio, que para estimular exatamente este exercício da escrita, era a empresa brasileira Odebrecht, onde o Naim trabalhava. Mas o Naim não tinha nada a ver nem com o prêmio, nem com a escrita, nem com nada. O Naim estava
calmamente na sua casa, dentro dessa vila, e eu fui cumprimentar um amigo que, esse sim, tinha a ver com... estabelecia a ponte entre a Odebrecht e o jornal comigo, chamado José Bezerra Marinho Júnior. Era o assessor da direção da Odebrecht na altura, em Luanda, e esse indivíduo, eu fui lá cumprimentá-lo um sábado de manhã, nunca mais me esqueço, um sábado de manhã com a minha companheira de vida, com a Magui, Margarida Belo, e ele começou a colocar música em casa para conversar, enfim, para, como dizia o Vinícius, para quebrar o gelo. Estávamos calmamente a ouvir música em casa dele, mas realmente a música brasileira que ele tinha não era de grande qualidade, não era aquela que me tocava mais. E às tantas ele terá reconhecido isso, felizmente, à quarta ou quinta música, e disse: espera lá, eu tenho aqui no condomínio um jovem engenheiro que tem boa música. Se calhar nada melhor do que irmos até a casa dele e vocês vão se conhecer e vamos ouvir música com ele. E lá fomos. Esse amigo era o Naim, que por acaso já tinha um bom acervo de CDs com MPB, Música Popular Brasileira. A ideia com que eu fiquei desse encontro, aliás, as ideias, as conclusões a que eu cheguei foram as seguintes. Primeiro, o encontro era para ser um encontro, uma continuação de uma manhã de sábado, início de fim de semana, como se diz aqui, uma espécie de aperitivo para a fungada de sábado. Chegamos à casa do Naim Martins Cardoso, começamos a ouvir música, acabamos por almoçar, não me lembro do que teremos almoçado. Se almoçamos lá, o condomínio tinha um restaurante bastante razoável. Almoçamos, continuamos a ouvir música toda a tarde, e Luanda, na altura, já, enfim, tinha alguns problemas de segurança, os brasileiros tinham muito cuidado com isso. Continuamos a ouvir música pela noite fora, pós-jantar. Acho que petiscar em Angola é comer um tira-gosto e tal. Sempre tudo isso regado com bom whisky, Chivas Regal, 12 anos. E de tal maneira era tarde, por razões de segurança, quer o Naim, quer o José Bezerra Marinho Júnior acharam melhor que fôssemos acompanhados para a Maianga, onde morávamos na altura, pela segurança que trabalhava para a empresa e para o condomínio. O que significa que o que era para ser, enfim, um encontro de descontração, estar um bocado, ouvir uns discos, acabou por ser uma maratona de música. E chegamos a casa, enfim, já bastante depois da meia-noite, ou pelo menos para lá da meia-noite. Foi assim o meu primeiro encontro, inesquecível encontro com Naim Martins Cardoso. Portanto, a música foi a base do nosso relacionamento e, felizmente, continua a ser. E depois houve os outros aspectos de amizade que se vão construindo ao longo da vida. Mas a música é que foi e tem sido o nosso habitat permanente, a troca de música, a troca de opiniões, a troca de informações, mas música, música, música. E, sobretudo, MPB e jazz. Perfeitamente, GG. Para aqueles que não conhecem o GG, quando ele fala troca, a troca é muito mais de lá para cá, porque esse homem que ele conhece de música brasileira, principalmente, jazz nem se fala, ele é o jazz angolano. Onde se fala em jazz em Angola, fala assim, GG, é automático, não tem por que ser diferente. Mas a música brasileira é uma coisa impressionante o quanto o GG conhece da música brasileira. Mais uma vez, Bossa Nova em particular, Antônio Carlos Jobim, principalmente, né? Apesar de todos os outros grandes músicos nossos, Vinícius e tal, mas Jobim ele tem um lugarzinho reservado ali no coração dele. Depois ele vai contar uma historinha sobre o Jobim. Mas foi assim que começou, sabe? Foi assim que começou essa nossa amizade ao longo de todos esses anos. Mas já você falou em 20, muito mais de 20, amigo. Isso foi em 91 talvez. 91? Não, 91. Nós estamos falando de 31 anos de idade. Não é 20, não são 30 anos. São 30 anos.
Meu cabelo não era branco e você tinha cabelo. Então, você tinha mais cabelo. Mas o fato é que essa amizade começou de forma descontraída e realmente ficou. E dali surgiram uma série de interações, né? Do tipo dessa que o GG acabou de descrever, e que acabou também gerando o que nós chamamos do Clube da Boa Música, lembra disso, GG? Onde nós resolvemos começar a fazer sessões de música, né, para ouvirmos música. Só estaria presente nesse encontro pessoas que gostassem de música, inicialmente somente jazz e bossa nova, tá certo? E depois a gente abriu um pouco para algumas outras pessoas que gostavam de outras músicas para poder participar. Mas sempre no objetivo de interação, de ficarmos juntos ouvindo música, literalmente ouvindo música. Era sentar, bater papo um pouquinho, música, até criamos um tipo de um concurso, né? Que era uma brincadeira, na verdade, mas era no final, eram 3 vencedores. Né? Não sei por que meu GG sempre ganhava todos, mas, de qualquer forma, a gente tentava também perdi criar. alguns. Muito pouco, Lívia, muito pouco. E assim começou o Clube da Boa Música, que chegou nós já tivemos mais de 10 encontros desses ao longo do tempo, sim. Né? E essa coisa cresceu de uma tal forma que teve um dos encontros que tinha mais de 60 pessoas participando daqueles encontros. Passou a ser um referencial, né? Na sociedade pequena que nós luandense. O Clube da Boa Música tinha até camisa, com logotipo e tudo, nós fizemos para poder brincar de ouvir música. Uma época muito interessante, né? Lembro muito bem dessas tardes de almoço e de boa música. É verdade, é verdade. Você depois começaram também os seus encontros, né? Os seus shows, na verdade, né? Onde trouxe aí pessoas que até hoje comento, como Aaron Goldberg, que desde aquela nossa época lá, ele começou a ser um dos primeiros pianistas que toca piano maravilhosamente bem, em particular jazz. E até recentemente estava aqui, né? Ele já veio não sei quantas vezes. Esteve aqui em Luanda, em maio. Uhum. E sempre o GG foi quem introduziu o Aaron aqui na sociedade angolana para a gente ouvir a boa música. Trouxe uma pessoa que acho que de alguma forma eu influenciei, que foi a Leni Andrade, aquela que eu tanto gosto, e que ela veio aqui em Angola cantar e foi um sucesso bastante grande. Nos 50 anos da Bossa Nova. Pois, exatamente. E a Globo falou nisso. Foi, o né? jornal Globo falou nisso. Uhum. Mas eu tenho uma coisa interessante para contar para vocês, aqueles que não conhecem essa história do GG. Eu vou pedir para ele contar, mas eu vou só introduzir. GG tinha e tem até hoje uma admiração profunda por Antônio Carlos Jobim. E eu não me lembro quanto tempo atrás, GG, você pode me dizer isso, ele conseguiu, de alguma forma, e pode até escrever melhor isso, um contato telefônico com Antônio Carlos Jobim. E gravou esse contato. Conta para a gente aí como é que foi isso, GG. Isto foi em, acho que 1992, ou... Não, foi antes, então não? Não foi 92? Em 92 a gente já se conhecia. Quando se casou uma sobrinha minha, foi no dia do casamento de uma familiar minha, foi em dezembro de... Acho que foi 90. Aí pode ser. Acho que 1990. Eu não te conhecia. Tu não me conhecias. Um amigo, que às vezes colaborava, ia até a rádio onde eu tinha um programa de jazz, que se chamava Raízes. Tinha 2 programas nessa altura. Um chamado Raízes, o outro era Jazz no Calor da Noite. Um bocado influenciado por aquele filme In the Heat of the Night, com música do Ray Charles sobre problemas do racismo no sul dos Estados Unidos. Esse jovem era um jovem que gostava muito de música brasileira e que conseguiu iludir a polícia angolana da fronteira e foi com o Martinho Cardoso, com o Martinho da Vila,
com Martim da Vila até ao Brasil, passando, escondendo-se no meio da alfândega, passando essa fronteira, e ele acabou por estar algum tempo no Brasil, apoiado pelo Martim da Vila. Ele é que conseguiu um contacto de uma pessoa que trabalhava no dentista onde o Tom ia, e essa pessoa terá facultado o contacto. O Zé Manuel Nunes, que gostava também de muito música brasileira, que trabalhava na televisão e tinha um programa, e que também colaborava com o programa que eu comecei a ter na televisão, chamado Clube de Jazz Televisão de Angola, TPA, Televisão Pública de Angola, conseguimos, através deste jovem Mateus, conseguimos telefonar para o Tom Jobim, ou para a secretária dele, ou para a dentista, enfim, para alguém próximo dele. Resumindo e concluindo, conseguimos marcar uma entrevista com o Tom Jobim. O Tom Jobim, nesse dia, tinha que receber a Globo. Mas quando soube que esse telefonema era de Angola, 3 jovens queriam falar com ele, ele disse, a Globo pode esperar um pouquinho, eu vou falar com vocês. Havia umas dificuldades técnicas na gravação, foi uma entrevista telefónica. Umas dificuldades técnicas inicialmente com a gravação da entrevista. Bom, e passado uns minutos, 10, 15 minutos, ouvimos do outro lado a voz do Tom. Está, Tom? Sou eu. É o Tom. E eu até comecei logo a brincar. É o Tom do Vinícius? E ele ficou encantado porque viu que nós conhecíamos um bocado aquelas afinidades dele. E tivemos 1 hora a falar com o Tom Jobim, uma entrevista a 3. O Tom respondia a cada uma das perguntas. Eu orientei-me mais para as histórias da Bossa Nova. Lembro-me que o Zé Manuel Nunes perguntou-lhe aquela história do Veloso, hoje Garota de Ipanema, quando o Sinatra mandou telefonar para ele para saber se estaria disponível para gravar com ele o tal disco, a tal presença do Jobim com o Sinatra, e o outro, Mateus Sobrinho, outros aspectos, até aspectos mais da vida do Tom, etc. Pronto. Mas a parte da Bossa Nova é aqui nos interessa. O Tom Jobim foi super simpático, foi muito, muito atento, muito cuidadoso conosco, respondeu a tudo, não fugiu a nada, não evitou a nada, e tivemos 1 hora com ele. Até que nós é que dissemos, bom, já chega, tem aí a Globo e tal, e pronto. No ano seguinte, ao passado 2 anos, houve a famosa Eco 92, no Rio. E um dia, no Canecão, o Tom Jobim apresentou-se no âmbito da Eco 92. E eu que estava ali, disse, não sou homem, nem sou nada, se não for ao camarim, e entro. E consegui, tinha lá participação de Angola, etc, 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 e fui dar um papo rápido com o Tom, que estava com os filhos, com o Paulo e com a filha, a Elizabeth, que fazia na altura já parte da Jobinetes, da nova banda. Ficamos a conversar um pouco e foi aí que eu conheci o Tom Jobim. Perfeito. Essa entrevista foi gravada na rádio, passou-se a entrevista na rádio e eu facultei ou a entrevista, ou sei que o Naim conseguiu, por um intermédio, a entrevista, e passou-me a entrevista para um CD que eu tenho até hoje. Jerônimo Belo, entrevista a Tom Jobim, só contendo as minhas perguntas e as respostas do Tom. Foi aí que começou a minha... Eu já admirava o Tom e gostava muito dele. Através de uma seleção que havia de Reader's Digest, que é a história da Bossa Nova, os ritmos da Bossa Nova. Era uma coleção de vinil e um dos discos era o Tom Jobim com Vinícius e com João Gilberto. Mas a partir do momento em que falei com ele, em que o entrevistei, fiquei completamente, enfim, interessado, apaixonado, quer pela música, quer pelos pontos de vista que ele defendia. Na altura, ligado à Eco 92, fiquei muito interessado pelos pontos de vista ecologistas do Tom, os problemas da mata amazônica, etc, etc, etc. Foi assim que eu travei conhecimento com o genial Tom Jobim, como diz o Caetano Veloso, o sol da nossa música. Perfeito. Mas o GG não disse uma coisa que, para mim, me marcou muito, porque essa entrevista, ele guardava isso numa fita cassete. Lembra disso, GG? Uma cassete, sim. E que ele tinha para ele, aquilo ali realmente era como se fosse um troféu, né? Porque, efetivamente,
a relação, a admiração, melhor dizendo, que ele tinha pelo Jobim era bastante grande, e ele tinha conseguido um encontro com o Jobim, uma entrevista com o Jobim. Bom, enfim, eu estou querendo chegar no seguinte, que um determinado dia, não me lembro em que circunstâncias, GG, não sei se era aniversário, não sei, eu sei, o fato é que o GG compartilhou comigo essa fita, né? Segundo ele, nunca tinha dado para ninguém, então ele deu para mim. E eu fiquei assim extremamente emocionado e lisonjeado com aquela partilha, uma vez que nós estávamos falando de Antônio Carlos Jobim e de Jerônimo Belo, que era uma coisa que, para ele, GG, era algo, como disse, um troféu. Então, aí foi que eu resolvi, então ok, então eu vou pegar essa fita cassete, Fita vou cassete, transformar exatamente. num CD, né? E quem nos ajudou a fazer isso foi o Fernando Cariello, não sei se Fernando Cariello. ele que deu toda a cara do CD, né? Produziu aquela imagem, Jerônimo Belo entrevista Antônio Carlos Jobim, ele fez uma imagem muito bonita, fez a gravação, dividiu em 20 e poucos faixas do CD, e eu devolvi para o GG aquilo ali, que a cassete tinha uma vida curta, vida útil curta, né? O CD, certamente, até hoje. Uma vida mais funciona. longa. Exatamente. Então, foi aí uma homenagem que ele fez a mim, e eu retribuí com outra. Fica aí, tanto ele como eu temos essa. A gente deu umazinha também para o Fernando Cariello, viu, GG? Essa relíquia. Uma relíquia para o Fernando Cariello também. Mas são coisas desse tipo que fizeram o nosso dia a dia. Eu tenho um artigo que eu escrevi já há algum tempo, para aqueles que têm hábito de me seguir aí na internet, nos artigos que eu escrevo. Tem um artigo que eu escrevi chamado O Esperto Almoça, mas não janta. Não sei se vocês que já leram o artigo lembram da história, que é uma história que eu conto que estava com um amigo passeando no Mussulo, no barco, e conversávamos sobre as pessoas que nos desiludiram na vida, não sei o que e tal. E esse meu amigo fala assim, olha, minha mãe tinha um ditado que dizia o seguinte, o esperto almoça, mas não janta. Ou seja, as pessoas que tentam de envolver em alguma situação que não é das melhores, lá na frente ele vai se prejudicar. Enfim, e essa pessoa que me disse isso é exatamente isso com quem eu estou falando. Jerônimo Belo, GG, estava no barco, me contou essa história. Isso é um ensinamento da minha mãe. Lembro-me de estamos a passear no Mussulo, de barco. Exatamente, no barco. E nesse artigo eu falo que foi a mãe dele que disse, só não disse o nome dele, mas agora eu estou dizendo que esse meu amigo era o GG Belo. Também agora é G Belo. É o Jerônimo Belo, mas às vezes a gente chama ele de GG Belo. O que mais, GG, que a gente pode contar para esse povo com relação às nossas andanças? Tu tinhas uma outra... Tivemos vários momentos juntos com a música e tinhas um que eu gostava muito. Acho que era a segunda-feira. Eu ia ao apartamento onde tu moravas e nós, enquanto tomávamos um whiskyzinho, cada um ia pondo as suas músicas. E tu chamaste a essa atividade Encontros com GG. E tens isso tudo documentado, que eu não tenho. Está tudo documentado. Fita cassete também, né? E aí dá para ver que música é que nós ouvíamos. Ouvíamos muito jazz e bossa nova, e sempre música com muita qualidade. A nossa preocupação era a qualidade, de facto. Mas o que me impressionava, eu admito que até hoje o GG faça isso, é que o GG acordava 4 horas da manhã para estudar jazz. Você ainda faz isso, GG? Ler livro? Faço. Impressionante. Não faço com a mesma intensidade, que agora preciso... pronto, agora não acordo tão cedo, acordo um pouco, mas quando há concertos acordo muito cedo. Mas eu chegava, e de vez em quando ainda acontece isso, acordar 4 da manhã, às vezes 3 da manhã, sobretudo quando estou sozinho e tenho coisas para ler, biografias, artigos de revistas brasileiras que eu seleciono previamente sobre bossa nova e sobretudo Tom e Vinícius. Conhecer as histórias detalhadas, os autores que escreveram sobre eles, as poesias do Vinícius, aquelas frases famosas do Tom, aquela que o Tom diz, o Brasil não é para amadores, não é para principiantes,
Quer dizer, conhecer isso e realmente dá muito gozo. Eu tenho esse orgulho, conhecer um pouco a história da música brasileira, por menor, aquelas birras do João Gilberto, não toco, detesto o papo de bêbado, só a fazer barulho no concerto, etc, etc, etc. Mas Ele gosto fala, muito de fazer isso. Gosto de estar documentado. o GG fala em conhecer pouco. Pô, se pouco é isso que ele conhece, eu não sei mais o que é muito, viu? Porque o GG conhece coisas. E depois tinha uma época em que a gente ficava discutindo, e ele sempre trazia as informações, os porquês das músicas, das letras principalmente, né? E eu adoro fazer isso, porque por que o autor escreveu isso aqui? Qual é a razão? O que tinha no pano de fundo dessa letra? Porque às vezes você canta, mas não sente. Quando você conhece a razão da letra, A né? razão da lei, isso é importante. Hein? Né? Então, a gente fazia muito isso nesse nosso encontro, de saber os porquês, né? Para que a Eu, gente por pudesse exemplo, realmente. durante muito tempo, estava convencido que Dindi era o nome de uma mulher. Era o nome de uma mulher, por quem eles estiveram apaixonados, ou um ou outro, ou Tom ou Vinícius, porque é difícil, a partir de uma certa altura, saber onde começa a influência de um e onde acaba do outro nas músicas. Dindi é um nome de um sertão, sertão do Dirindi. Então, oh, Dindi, se soubesses a dor que te quero, o mundo seria Dindi. E eu ficava, mas quem é esse Dindi? Ou essa Dindi? Afinal, Olha, era o também não nome de um sabia disso, estou sabendo sertão. agora. O nome de um sertão. Tá vendo? Essas são as surpresas que, de vez em quando, o GG trazia para todos nós. Né? Nós sentávamos, normalmente nós éramos quatro, né? Você, o Zé, o Silvio e eu. Né? Os quatro é que vivenciavam mais esses momentos lá em 1900, antigamente. Né? Então, essas histórias contadas pelo GG, eu tenho várias histórias que eu sei, mas eu sempre digo que foi o GG que me contou, porque realmente o estudioso aqui é ele. Né? E que mais, GG, que você pode compartilhar com a gente aqui? Tu não te lembras, Naim? Há um estilo literário que eu verdadeiramente curto, que é correspondência. Cartas entre, imaginemos, Freud ou Einstein, grandes poetas, uns e outros, a discutirem temas, a falarem da vida privada e não só, da literatura e tal. E andei à procura de um livro que era as cartas do Vinícius para outras pessoas, nomeadamente para o Tom, que se chama, foi Rui Castro que as reuniu, Meu Querido Poeta. E uma das cartas, o Vinícius estava na Unesco em Paris, e escreve ao Tom dizendo fulana, o nome de uma senhora, por quem o Vinícius estava profundamente apaixonado, mas que a senhora não estava assim muito a fim de casar com ele, ou de aqueles casamentos do Vinícius, casamentos de papel passado. E ele escreve essa carta e o Vinícius e o Tom responde: olha, fulana esteve aqui, de facto, numa feijoada, que você está preocupado a saber, alguém lhe disse, esteve aqui, mas esteve a falar com um amigo do grupo, muito interessado, e sorriam muito um para o outro e tal. E o Vinícius responde a essa carta: meu caro Tom, já tive muitas dores na vida, dor de cabeça, dor de malária, dor de, enfim, traumatismos, mas a pior dor mesmo é dor de cotovelo, é dor de corno, dizia o Vinícius para o Tom Jobim. Acabou por casar com a senhora. De tal maneira ele aguentou o embate e tal, e casou. Essa é uma das histórias que eu mais acho piada, aquelas cartas. Outra carta é o Vinícius para o Tom, ia o Baden para Nova Iorque, uma delegação importante da Bossa Nova, Baden-Powell, que tinha sido parceiro do Vinícius nos Afro-Sambas. Então o Vinícius assim, cuidado, Tonzinho, o Baden é muito fraco, compra um bom casaco para ele, para ver se ele resiste ao frio de Nova Iorque. Então o Tom disse, vou tratar desse assunto. E a outra que também tem muita piada nessas cartas do Tom, do Vinícius para os seus parceiros, o Vinícius tinha um Mercedes e teve problemas de amortecedores. E ele tirou a referência dos amortecedores e pediu a alguém para entregar, na altura, $200 ao João Gilberto, para o João Gilberto comprar os tais amortecedores. E o João Gilberto ter-se esquecido de comprar os amortecedores, foi a Nova Iorque e não comprou.
era um carro, um Mercedes, mas as peças existiam na América. E o Vinícius escreveu uma carta a dizer assim, que estava preocupado, que tinha que andar quase a 40 horas para aguentar o carro, que não tinha outro e tal, e disse, o João Gilberto, de vez em quando, tem coisas que tocam as raias da falta de educação. Eu não lhe posso admitir isso. Bom, parece que depois os tais amortecedores chegaram. Chegaram. Perfeito. Pois é, meus amigos. Então, isso que nós estamos vendo aqui aconteceu durante muitos e muitos anos, né? Essas conversas informais. Era proibido falar de trabalho, mesmo porque também cada um de nós tinha uma atividade. Ninguém trabalhava junto, nós tínhamos uma vida totalmente fora dos nossos encontros, cada um trabalhava na sua área. Então, era uma amizade perfeita, porque você não tinha nenhuma interferência de aspectos profissionais. Então, era puramente amizade. Uma coisa comum que nós tínhamos era a música e o whisky, né? O whisky também, né? Scotch. O Scotch. On the rocks. O tal do Chivas, passeou muito nos nossos encontros, né? Mas foi sempre realmente foram sempre momentos muito agradáveis em que a gente vivenciou com muita intensidade. Os passeios no Mussulo, os nossos encontros, o almoço que durava até de madrugada, né? E era sempre muito, muito bom e muito agradável. É isso, meu amigo. Mas olha, Anaí, Diga. deixa-me dizer-te uma coisa. Um aspecto que muito me marcou, no melhor sentido do termo, foi como este grupo. Depois, pronto, a vida foi-nos unindo e foi-nos aproximando. Uns foram tendo a possibilidade de ter, por exemplo, uma casa no Mussulo, uma casa de fim de semana, como pelo menos, do nosso grupo. Mas como é que o grupo recebia os nossos convidados de jazz que vinham dos Estados Unidos? Isso faz com que eles, ou fez, com que eles se sentissem em casa. E lembro que uma das vezes, um dos músicos que veio a Luanda tocar, um contrabaixista, e que teve até uma atitude generosa, ofereceu à Academia de Música de Luanda uma guitarra nova, e o próprio Aaron tinha oferecido também, eu vi, isso deu até algumas dificuldades com a alfândega, foram ultrapassadas, uma bateria nova para a Academia de Música. E então, fomos para a casa de um dos nossos companheiros do Clube da Boa Música, o Zé Leite Velho, e ele fazia... O Roger Roberts fazia anos nesse dia, era um domingo. Eles tinham tocado sexta e sábado, domingo, e segunda à noite regressavam aos Estados Unidos via Lisboa. E fizemos um almoço, fomos à praia, fizemos um almoço, champanhe e um bolo de aniversário. E ele fez o seguinte comentário: nunca nos meus, à altura já tinha 20 e tal, ou 30 anos de carreira, isso aconteceu comigo. Portanto, eles viam no grupo gente da família deles, por causa da paixão da música, paixão comum, respeito pelo trabalho deles e pela forma carinhosa como eram recebidos aqui. Ainda hoje são. Isso só mesmo a música pode permitir. Porque quem não gosta muito de música não trata os músicos assim. É verdade, é verdade. Concordo plenamente com você. E era muito agradável, né? Aqueles encontros realmente eram muito agradáveis e a gente curtia bastante. Antes, durante e depois do show. Depois, na casa de alguém, e nós íamos lá nos encontrar, íamos passear no Sul, enfim, fazíamos um bocado de coisa e era muito agradável todo esse tempo que a gente vivia junto. É isso, meu amigo. O que mais que a gente pode contar para o povo? Mais alguma história relevante? Temos que falar da Lénia Andrade. Nos 50 anos da Bossa Nova... E nos meus 60 anos, eu fazia 60 anos na véspera do concerto, conseguimos, estava sempre Leni Andrade, e nós conseguimos que ela viesse a Luanda acompanhada com um excelente trio, piano, baixo elétrico e bateria. Eu raramente vi um concerto de Bossa Nova com aquele nível. Fiquei impressionado. Foi, de facto, uma oportunidade. Eu não me esqueço mais dos meus 60 anos, e exatamente por causa da Leni Andrade. Organizamos um encontro para os amigos e depois, no dia seguinte, haveria o concerto. E foi uma noite realmente fabulosa. A Leni estava no top da carreira, creio eu, é a minha opinião, pelo menos, e hoje em dia está, como sabemos, numa casa de terceira idade, Raposa, etc. Mas foi uma grande cantora de Bossa Nova.
Com E ela certeza, também sim. tinha muitas histórias para contar. Enfim, a música foi sempre muito importante para nós, para mim e para as pessoas mais chegadas, como é o teu caso. Em termos de amizade, foi sempre muito cimentada com a música. Música, bossa nova e jazz. Nunca mais me esqueço. Exatamente, com certeza. Meu amigo GG, olha, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu é que estou grato. Essas memórias fazem bem. Eu acho que se a gente começasse a contar muito mais histórias, temos muito mais coisa para contar, mas o difícil é você conseguir, no pouco tempo disponível que nós temos, contar tudo. Né? Quem sabe a gente não faz um outro bate-papo depois para falar um pouco mais sobre outros momentos que nós vivenciamos. Né? Mas olha, para terminar essas histórias, eu vou-te contar uma que se passou comigo. Diga. O filho do Tom, o Paulinho Jobim, arquiteto, mas músico, e o neto Daniel foram tocar a Lisboa. Eu, a Magui e um amigo, o tal José Manel Nunes, que tinha um programa Arco-Íris e que colaborava no Clube de Jazz e também um apaixonado de bossa nova, fomos ao concerto em Lisboa, no Casino de Lisboa, ali naquela zona ao pé das docas, ao pé da Expo, portanto, que dá para o Rio Tejo. Fomos ao concerto, foi um concerto fabuloso, com Paulinho Braga, grande baterista e tal, tudo em grande. E no fim do concerto, o Zé Manuel Nunes atiçou-me de tal maneira: temos que ir ao camarim, temos que ir. Mas aquilo era complicado, a segurança estava um bocado, mas lá conseguimos, somos de Angola, temos que entrar e conhecemos o pai dele, tem um samba do Sul que fala em Luanda e tal. Bem, o segurança deve ter ficado impressionado, disse: é melhor deixá-los entrar. E nós entramos, os três. E eu disse ao Paulo Jobim: Paulo, vocês contei-lhe o samba do Sul, quem éramos, quem não éramos, tínhamos um programa, tínhamos entrevistado o pai, etc. E ele estavam lá tomando o seu vinho tinto, ali no camarim, e ele disse: está bem, olha, para irmos a Luanda, ou para organizar o que quer que seja, está ali aquela senhora que é a nossa agente. E estava lá uma senhora chamada, ela não tinha dito o nome ainda, eu também não sabia. E trocamos os e-mails, endereços e tal, não sei o que. Eu disse: olha, já agora, faz favor, o seu nome, que é para ficar aqui apontado. E ela disse: Gilda Matoso. E eu fiquei a olhar para ela e disse baixo para a Magui e para o Zé Manuel Nunes: é curioso, esta senhora tem o nome da última mulher do Vinícius, última mulher casada. E ela disse: sou eu. Era a Gilda Matoso, que contou logo várias histórias e tal, não sei o quê. Incrível como esse mundo é pequeno. E ficamos ali ainda a conversar mais. Depois eu comecei a contar coisas do Vinícius, ela também a contar coisas coisas do casamento e da vida, e as idas com o Vinícius para Paris, para outros lados. Eu disse: como é possível encontrar aqui a Gilda Matoso? Escreveu um livro e tal, e tal, e tal. Enfim, grandes histórias do Vina. Vina, Vinícius e Vininha. GG, eu não podia terminar esse papo sem agradecer não só a você, como também a Super Magui, né? Que está nos bastidores aí, mas que está nos bastidores, está sempre apoiando o Super GG, tudo aquilo que faz, e tenho certeza que ela é parte desse todo aí com muito peso em toda tem um peso importante, eu reconheço. Então, Magui, você que está me ouvindo, deixo aqui meu abraço, meu beijo, porque realmente é o suporte aí do nosso amigo. Obrigada, isso é verdade. Eu reconheço, é verdade. Perfeito. Amigo GG, muito obrigado mais uma vez. Como se diz aqui na nossa terra. Dentro de breve a gente vai lançar esse vídeo aí para as pessoas conhecerem um pouco aí dessas experiências que a gente vivenciou aqui juntos na nossa Angola. Estamos juntos, Naim. Um forte abraço. Forte abraço. Adeus, Naim. Tchau. Olha, a Magui vai se despedir também. Então, um grande adeus e um até jazz. Magui, você entrou na hora que eu parei. Não, acho que está gravando ainda. Mas obrigado, Magui, obrigado. E obrigada por tudo. Obrigado, Naim. Estamos juntos.